Fala você, muito bom dia, que coisa boa, bom demais receber você aqui nessa sexta-feira. Já estamos aqui, estamos juntos nessa super sexta, é a última sabatina, né? Quero convidar todo mundo para já compartilhar e comunica para todo mundo. A gente recebe hoje o candidato do PL, Felipe Dantas, né? Essa oportunidade de última sabatina para conversar com ele. E tem muita coisa boa. Vamos discutir a cidade. É importante que você escute esse bate-papo que teremos ao vivo aqui no meu Instagram, para você que já nos acompanha, ao vivo também pela Camará FM em 98,5, pelo site em www.radiocamarafm.com.br, nos aplicativos para você nos acompanhar em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Você acompanha aí, até quem está fora do país vai poder ouvir também. Eu sei que tem saudade de Camaragibe, ouvir as propostas sobre a cidade. Felipe Dantas, bom dia. Que prazer recebê-lo aqui para conversar com a gente. Bom dia, Jonas Silva. Bom dia, Rádio Camará, a equipe aí do podcast, né? Um bom dia ao povo de Camaragibe que está aí ouvindo que vai começar a ouvir agora a nossa conversa, um bate-papo sobre Camaragibe, né? Nossa terra que está tão sofrida. Pois é, Felipe, fico feliz em você vir, né? Atendeu aí o nosso convite para conversar com a gente. Durante toda a semana, isso aqui foi movimentado. Recebemos o candidato do DC, o juiz Luiz Rocha, recebemos o candidato republicano Diego Cabral, recebemos ontem o candidato progressista Bosco, e hoje é sua vez de conversar e discutir sobre Camaragibe. Eu sempre faço, antes de entrar naquela pauta de perguntas, que são perguntas que eu venho repetindo para todos os candidatos, que é praxe, né, para a gente saber um pouco mais da capacidade de cada candidato nessa gerência, nesse gerenciamento a partir de 2025. Um de vocês vão ser eleito, né, vai se tornar o prefeito da cidade, e a gente precisa entender esse mecanismo. Mas eu vou perguntar para você como é que está a campanha. Você vem analisando a campanha, tanto sua campanha como a campanha dos seus opositores. Como é que você vem observando tudo? Está tranquila? Jonas, assim, né? Eu diria que o cenário político, né, de Camaragibe, meu político é muito diferente de fato da base eleitoral, os eleitores de Camaragibe. O meu político se propaga muita fake news, se propaga pesquisa falsa, aquele negócio todo. E às vezes o meu político ele tem um termômetro. Mas quando você vai para a rua, o sentimento é completamente diferente. O que eu sinto na rua é que as pessoas querem mudança, as pessoas não estão satisfeitas nem com o que está, nem quer voltar para trás. Então eu acredito, Jonas, sinceramente, que nossa cidade vai mudar, né? Eu acredito que Camaragibe precisa, né? Não só quer, mas ela necessita profundamente de uma reforma estrutural na política da cidade, né? Afinal, todo mundo que já passou por aí só deixou marcas negativas e não tem muito que apresentar para a cidade, infelizmente. Pois é, ô Felipe, eu tenho perguntado aqui para os candidatos sobre qual é a visão que eles terão da cidade, mas essa pergunta eu vou lhe fazer mais à frente. Mas temos alguns temas que eu quero discutir com você e eu fiz questão de trazer as mesmas perguntas que eu fiz para os outros candidatos. Desafios emergentes, vamos tratar dele. Quais você considera ser o principal desafio emergente que a cidade enfrentará nos próximos anos e como você pretende resolver este problema? Jonas, eu diria que a gente tem uma falha a nível de administração pública, não de agora, há muito tempo, né, de trazer efetividade para os órgãos e os aparelhos públicos que já existem. A gente é recorrente a gente ouvir que no posto de saúde não tem remédio, não tem médico, que o CRAS, o CREAS não está atendendo com a quantidade necessária. A gente tem várias áreas dentro da cidade que necessitam de regulamentação fundiária. Então, assim, a gente tem uma série de problemas que só podem ser resolvidos a título de fato administrativo, gerencial. Por isso que eu sustento que é a coluna vertebral do nosso projeto, que a gente necessita urgentemente, né, de enxugar despesa, redirecionar os investimentos, fazer uma ampla reforma administrativa para primeiro colocar o que tem para funcionar, para em seguida ampliar o serviço. Que já emendando, Jonas, sinceramente é o que hoje, no meio do pega para capar da campanha, eu não estou nem compreendendo meus opositores. Porque é como eu brinco, né? Você teve um camarada aí que foi prefeito, foi pego pela federal, teve uma
oportunidade de 4 anos e a gente não viu nada na gestão de ser escândalo. Né? Tá aí a atual gestão, 6 anos, que deixou completamente a desejar. O outro foi vice-prefeito, foi vereador 3 vezes, foi presidente da Câmara, foi secretário, e a gente também não viu marca, nada positivo em nenhum dos personagens que passaram aqui pela gestão. Aí quando chega agora, os camaradas estão dizendo que vão fazer UPA, que vão fazer compás, que vão fazer não sei o quê. Como é que vocês tiveram oportunidade, irmão, e não fizeram? Aí agora, num passe de mágica, vão resolver todos os problemas que já existem no município e ainda vai instalar novos aparelhos. Então, assim, é importantíssimo, irmão, que o povo de Camaragibe tenha essa consciência. A gente precisa de uma proposta pé no chão, fidedigna à realidade. O que o povo de Camaragibe precisa é do básico. É a gente pensar no transporte público, que não tem, que está defasado na cidade. É de pesar o coração, Jonas. Você tá fazendo porta a porta na rua, como eu tô fazendo, e você chegar num bairro e ter pessoas que dizem a mim que vai no posto de saúde e foi fazer um curativo com fita crepe lá no Corme Damião, e a comunidade sabe. É você chegar em outros pontos da cidade, e até mesmo os funcionários da saúde relatar que tá faltando dipirona, tá faltando vacina, tá faltando tudo. E aí, quando você vai abrir o sistema, você vê lá a arrecadação da cidade muito bem obrigado, os gastos ocorrendo e a gente não vê esse dinheiro chegando e sendo entregue o serviço para a população. E o que mais me dói, Jonas, isso não é de agora, irmão. Camaragibe vem nessa há muito tempo e parece que as pessoas acham, eu acredito que o meio político acha, que o povo é esquecido. Eu acho que o povo de Camaragibe tem amnésia, porque os problemas que a gente tem dentro de Camaragibe, que são gravíssimos, eles não é de agora. Se você pegar aí os últimos 10, 12 anos de Camaragibe, desde Jorge Alexandre até a atual gestão, os problemas são os mesmos. A diferença só é escândalo. Que um é com Draco, o outro é com o Tribunal de Contas, o outro é com Polícia Federal. Então, sinceramente, eu não compreendo, né? Essa forma de se debater política em Camaragibe, né? De ao invés de a gente pensar em discutir propostas reais, a gente fica nas fantasias, inclusive fantasias do passado, né, Jonas? Que eu me lembro, eu falo muito disso na rua, né? Que eu lembro que eu acho que foi o nosso amigo fofinho da Federal, né? Ele disse que ia cobrir Elisa Cabral, botar ar-condicionado, fazer um mega mercado. O resultado tá aí, né? 12 anos de mercado, foi um elefante branco para a cidade, né? O outro que disseram que ia transformar a saúde de Camaragibe, a atual gestão, e tá tão ruim quanto era na dele, né? E outros que tiveram oportunidade também não fizeram. E eu sinceramente, John, fico perplexo, sem entender como é que esse mesmo pessoal que vem aí dirigindo a cidade, independente do cargo e a posição que estava ocupando, chega dizendo agora que vai fazer milagre do dia para a noite. Eu sinceramente não entendo. Por isso que eu reitero aqui minha posição. Vamos botar o pé no chão, vamos falar a verdade pro povo de Camaragibe que não aguenta mais ser enganado. Vamos embora fazer o que tem funcionar, enxugar despesa, redirecionar investimento, fazer uma ampla reforma administrativa, cuidar dos servidores públicos, Jonas. Eu recebi ontem, né, uma comissão das agentes de saúde do sindicato e é revoltante, rapaz, o que elas me relataram. Não tem um protetor solar, não tem uma EPI, a quantidade de agentes de saúde é mínima e elas são, de fato, o serviço de ponta da saúde. Elas, inclusive, são responsáveis por alimentar o sistema para melhorar a arrecadação. Então, assim, são profissionais importantíssimos para a administração pública e são tão desprezados e não é de agora, porque agora não se dá protetor solar e na gestão de Jorge dá protetor vencido. Então, assim, como é que a gente quer mudar a cidade quando a gente não cuida de servidor público, quando a gente não cuida da administração, a gente não está cuidando do básico? Eu acho que o povo Camaragibe está cansado, irmão. Não adianta mais tanta promessa. A gente tem que ser pé no chão, falar a verdade, vamos botar o que tem para funcionar para depois começar a sonhar. E sonhar com realidade, não com essas fantasias que estão vendendo. Candidato, além das suas críticas à gestão anterior e à atual gestão, o que é que o senhor tem apresentado para a população de propostas do seu possível governo? É como eu estou lhe dizendo, a primeira etapa, vamos botar o que tem para funcionar. Em seguida, vamos começar a expandir o serviço. Ontem, inclusive, eu soltei um vídeo falando sobre a necessidade, né, e a quantidade de crianças com neuroatipicidade, neurodiversas. É necessário que o Camaragibe crie uma fundação. Sua cidade já está batendo aí 660 mil habitantes, a Como é gente que sabe. funcionaria essa fundação, candidato? Seria uma fundação como qualquer outra, a Fundação Altino Ventura e outras fundações de saúde. A diferença é que ela vai ser criada e gerenciada pelo município de Camaragibe, certo? Via Secretaria de Saúde. E quando você cria uma fundação, Jonas, você consegue alguns incentivos fiscais para quem está querendo fazer doação, você consegue fazer
vários tipos de parceria a nível de governo do estado, receber emenda parlamentar direcionada àquele segmento. Então, eu acredito que é imprescindível e necessário a gente fazer uma fundação em Camaragibe para cuidar dessas crianças com TDAH, com autismo e outras atipicidade e neurodiversidade. Isso é um ponto. E o segundo, Jonas, era justamente a gente parar para ver o problema do processo do Hospital Aristeu Chaves, né? Hoje o Hospital Aristeu Chaves tá aí o quê? 10, 20, 30 anos de processo com um prédio público e nenhum prefeito chegou para resolver. E como é que a gente vai resolver? Um hospital na cidade, pensar em bloco cirúrgico, pensar em fazer essa cidade operar novamente, porque antigamente, Júnior, a nossa cidade tinha o Hospital Geral Domingos Sávio, né? Isso há 20, 30 anos atrás. E hoje Camaragibe está muito maior e o serviço encolheu, diminuiu. Os CEMECs, os centros de especialidade de Camaragibe, são praticamente figurativos. Tem poucas especialidades ou estão fechados. Né? O CEMEC de Tabatinga mesmo, que no passado já funcionou 24 horas, né, funcionando a trancos e barrancos, mas de novo, essas últimas gestões que passaram por aí destruíram o serviço. Né? E só vive em reforma. É impressionante. Você vai em Tabatinga, se você for em Tabatinga a cada 6 meses, ou tá fechado por falta de atendimento, ou estão reformando. E como é que fica a população da Tabatinga, né? Como é que tá aí a necessidade, que eu acredito que é uma proposta importantíssima para Camaragibe, é a gente ter uma unidade de SAMU decente, com a quantidade suficiente que atenda a população. Né? Inclusive, o nosso deputado federal, né, ia trazer para Camaragibe uma emenda que acabou indo para Caruaru para construir uma unidade SAMU, adquirir equipamento e etc. E a gente perdeu porque Camaragibe não quis, foi dada a Caruaru e hoje está sendo construída em Caruaru uma nova unidade SAMU. Rapaz, Camaragibe, para quem não conhece, vem aqui na Primavera, entra aqui na pontezinha da Primavera, pega a direita, de frente ao galpão ali de Moréia, se eu não me engano, em frente você tem a unidade SAMU. Agora imagine que naquela casinha ali você recolhe no máximo 5, 6 ambulâncias para atender uma população de 160 mil habitantes. Basta você ir nas páginas, Jonas, daqui da cidade, da rede social, você vai ver lá denúncias de pessoas que demoram 4, 5, 6 horas de atendimento. Então, assim, o que a gente está precisando, Jonas, é muito básico. É de uma nova unidade de SAMU, é de uma fundação para cuidar das crianças atípicas, é de um apoio psicológico às mães das crianças atípicas, porque a gente não tem uma cultura ainda que oriente essas mães, essas famílias de como atuar. Né? Eu acredito também que é imprescindível a criação de uma Secretaria de Regulamentação Fundiária, né, de caráter extraordinário, ou seja, ela vai ter um tempo de começo, de início e de fim, para poder atender às inúmeras demandas, porque você chega em Camaragibe, irmão, você vê situações como Bondade de Deus, Carmo Melenguere, Arara, Quadra 30, Terra Prometida e etc. Vários assentamentos de pessoas que estão à margem da sociedade porque o serviço público não chega, porque está irregular a área, porque não consegue fazer um posto de saúde, uma escola. Você não consegue trazer o serviço público porque essas regiões estão ainda em processo judicial. Então é necessário a criação de um organismo municipal para a gente ir para cima do Tribunal de Justiça, companhias de habitação, e a gente encontrar uma medida rápida para resolver, porque essas populações estão sofrendo aí há 10, 12, 15 anos, né? E na porta batendo um bocado de processo, né? Que inclusive um desses assentamentos tem até sentença de reintegração de posse, que são sentenças até inexecutáveis. Você imagina aí quase 10 mil pessoas morando, como é que você reintegra? Nós estamos conversando com Felipe Dantas, candidato do PL. Lembrando que hoje teremos uma entrevista de forma extraordinária. Vamos ter uma entrevista com o senador Humberto Costa, às 11h30, na Câmara FM. Daqui a pouquinho a gente sai daqui do podcast e vamos conversar com o senador Humberto Costa. Eu conto com a sua audiência também na Câmara FM, mostrando o quanto a nossa programação é completamente imparcial. Fico muito feliz com a sua participação aqui no programa, E candidato. deixa eu até lhe fazer uma interrupção, Jonas, e lhe parabenizar pela sua brilhante atuação como um comunicador em Camaragibe, que vem contribuindo tanto para o debate político da cidade, quanto para informar a população. E tomei notícia, né, de que o rapaz da Federal, o Jorginho, né, ele tinha movido uma ação contra a rádio, uma ação contra você, e perdeu, né, no primeiro e perdeu no segundo grau. Perdeu em primeira instância e segunda instância.
Parabéns, irmão. Não desiste do seu trabalho. Você faz um trabalho importantíssimo para informar as pessoas de Camaragibe, para alimentar o debate político, para fazer as pessoas enxergar quem são os candidatos, o que é que eles estão pensando, quais são as suas propostas. Então, assim, e fora do período eleitoral, você anda em Camaragibe, você vê os problemas da cidade, traz para a rádio, então você pratica um serviço público importantíssimo para a cidade como comunicador. E Observe foi que bom que a justiça reconheceu isso. eu entendo que algumas pessoas ainda têm um pensamento muito provinciano, né, na cidade. Ainda acredita que a comunicação tem que funcionar desse jeito, daquela forma, ou ao seu bel prazer. Exato. E existe também a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, a democracia, mas eu disse e repito, dentro do trabalho, dentro do equipamento rádio, aqui onde a gente faz os nossos podcasts, ninguém vai dizer que a gente tem tratado os candidatos de forma parcial. A gente está Exatamente. tratando todo mundo com a maior imparcialidade possível E, e a- muito e profissionalismo. até brincando com você, né? Eu nunca vi um negócio desse, meio a campanha eleitoral, uma rádio levar dois bolos, né? Tu levou um bolo, O pessoal eu estava até perguntando se brinquei. você não trouxe o bolo hoje. Não, porque eu nem percebi que você tinha levado outro bolo. Que eu ia dizer, rapaz, como é que é um negócio desse? Eu fico inacreditável. Há poucos dias da eleição, mas quer que eu diga o que é isso, Jonas? Aham. Uma brincadeira, mas é a pura verdade. Nosso amigo lá, o seu amigo, o Jorginho da Federal, ele não apoiava a Marília. Marília também não ia para entrevista nenhuma. Porque ela já estava no clima que já ganhou, e essa turma que faz ela é assim mesmo. Não dá entrevista, acha que já ganhou a eleição, não promove debate democrático. Então, na verdade, quer empurrar de goela abaixo a estrutura financeira, acha que vai corromper a cidade, vai fazer acontecer. Então, irmão, vamos botar Deus na frente, vamos trabalhar, ser um excelente profissional, siga a sua carreira do jeito que você está indo, que você já é grande, vai ficar maior ainda. Pois é, vamos seguindo aqui. Inclusive, falar em polêmica, ontem o Bosco deu uma alfinetada aqui em você. Foi Falou mesmo. sobre a questão de que você foi candidato a vice do Beta Cioli, de que você veio do PV, de que você, de fato, não se identifica com as pautas que você defende. Alfinetou você ontem o Bosco aqui no Não, E, programa. e pelo que você falou aí, ele não alfinetou, não, ele falou a verdade, né? Realmente eu vim do PV, eu fui vice de Beto, levei uma rasteira em 2020, quando fui colocado forçadamente para ser vice dele, né? Então, até aí ele não mentiu. Agora, eu não sei se ele também relembrou, né? Que ele também foi vice-prefeito de um prefeito que foi pego pela Polícia Federal. Ele tava lá dentro, não viu nada. Que ele foi vereador aí e presidente da Câmara de diversas gestões que tiveram investigação, processo de improbidade, e o Caba também não viu. E, assim, com todo respeito ao amigo, eu gosto muito de Bosquinho, mas eu acho que politicamente a gente precisa se posicionar. O prefeito ele tem que dar a direção da cidade. E, sinceramente, Jonas, os políticos da nossa cidade, ninguém vê nada, ninguém participa de nada. Quando a gente vê a polícia, a Draco, o pessoal fora de Camaragibe descobre as coisas e o povo está aqui dentro, que tinha como função fiscalizar os políticos e a atividade dentro da cidade, ninguém vê nada. Então, irmão, não tenho nada a esconder do meu passado, tenho minha reputação ilibada, devo nada a ninguém. Até os problemas que eu tenho geralmente é ligado aos outros, que eu invento de ser avalista, de ser amigo, e só me quebro com esse negócio. Agora eu quero ver alguém dizer que eu sou bandido, que eu tenho processo, que eu tava do lado de bandido. Então, Candidato, deixa eu voltar aqui para a pauta. Falar sobre inovação e tecnologia. Os candidatos que passaram por aqui, cada um trouxe uma pauta dizendo que vai usar a tecnologia para o Conecta, que vai utilizar a tecnologia para ajudar a saúde, que vai ajudar, vai utilizar a tecnologia para ajudar no desenvolvimento da cidade. E nós, eu costumo dizer e digo para todos os candidatos, estamos aqui em um ponto digital, na verdade, né? De Camaragibe. não sei se você lembra, na outra entrevista eu falei da aldeia digital. A gente imaginar um ponto dentro da cidade que a gente desse incentivo fiscal para atrair empresas de tecnologia e, como contrapartida, além dela se instalar com incentivo fiscal, elas dão curso de capacitação. Não sei se você lembra, estava na outra Sim, sabatina. sim, mas é interessante agora já lembrar para as Ah, sim, pessoas sim, para a como é que população, né? o senhor vai, de que maneira o senhor pretende utilizar a tecnologia para melhorar os serviços públicos e a qualidade de vida dos cidadãos. Não, eu até aproveitar, Jonas, para falar dessa questão da tecnologia na administração pública, que ontem, né, as agentes de saúde, né, em uma carta aberta, né, me informaram de uma problemática que existe aí na gestão, porque existe um TAC do Ministério Público com a administração, que era para fiscalizar,
né, o ponto de entrada do início da jornada de trabalho até o final. E muitas vezes as agentes de saúde estão distantes do local, porque, por exemplo, ela trabalha ali no 80, que foi um exemplo que me deram, e aí ela vai fazer um atendimento a 2, 3, 4, 5 quilômetros do local de trabalho dela, onde bate o ponto. Eles não têm transporte, não tem EPI, não tem nada, tem que voltar correndo para bater o ponto para provar que está trabalhando. Então, assim, a gente tem que trazer e usar a tecnologia como aliado da gestão, né? Era para ela estar com um tabletzinho alimentando o sistema, para ela poder trabalhar em paz, né, e conseguir entregar o serviço. A gente tem que usar a tecnologia como aliado na administração pública. E, acima de tudo, Jonas, como controle. Um dos pontos que eu acho a parte de interna-corporis da administração, um exemplo, né, que eu falo muito na rua, é em relação ao rastreamento do medicamento. O medicamento ele sai da distribuidora, né, chega no CAF, né, no Centro de Abastecimento Farmacêutico, não sei se mudaram o nome, mas aí ele vai para o posto de saúde ele deveria ser entregue à população. E aí a gente precisa implementar um sistema para fazer esse acompanhamento, saber quantas caixas chegou, para onde foi, a quem foi entregue, né? E o mais importante, dar publicidade a essas aquisições que o município faz e da sua entrega. Então, eu acredito que a tecnologia, a inovação, como você bem falou, ela é um importante aliado, tanto para a transparência do serviço público, quanto para a efetividade da administrativa, né? E saindo um pouco da esfera interna da administração pública, a gente precisa aproveitar essa onda de desenvolvimento que vem passando no mundo inteiro, né? Desde a década de 70, lá no Vale do Silício, na Califórnia, né? Até Estados Unidos, Japão, e está chegando aqui, né, no Brasil há alguns anos, aqui a gente em Recife com Porto Digital, é a gente tentar colocar Camaragibe, aproveitar um pouco para entrar na rota desse desenvolvimento. E eu acredito sim que a medida do Aldeia Digital pode ser uma grande proposta para Camaragibe. Como é que o senhor pretende, candidato, quais mecanismos o senhor pretende implementar para garantir uma maior participação da população nas decisões do seu governo? Se falaram aqui de governo participativo, se falaram de levar um centro administrativo para ouvir a população, se falaram de levar o gabinete para os bairros. No seu governo, o que é que o senhor pretende fazer para trazer a população para as decisões do município? Me desculpe os candidatos que defendem essa tese, mas já aproveitando a parte tecnológica, né, muito dessas críticas políticas que têm sido observadas aí no debate nos últimos tempos, se falava o seguinte: ó, vamos tirar os deputados, tirar os vereadores, tirar os prefeitos, vamos abrir um grupão no WhatsApp para governar a cidade do Brasil, né? E, assim, pegando um gancho dessa brincadeira, a gente não pode estar com essas ideias ultrapassadas de dizer que vai estar rodando a cidade, porque não tem como você fazer gestão, administrar a cidade, se preocupar com folha de pagamento, arrecadação, parceria e ainda estar no meio da rua. Vamos usar a tecnologia, vamos abrir sistema, vamos botar tecnologicamente uns grupões do WhatsApp, né, por bairro, não digo o grupo de WhatsApp, mas a gente criar um sistema interno do município onde as pessoas que têm interesse de se manifestar, elas consigam entrar nesse canal, tragam essas informações que elas vão ser filtradas por uma equipe para trazer para o gabinete. E, paralelamente a isso, sim, ter a presença física do prefeito. Se Deus primeiramente permitir o povo Camaragibe dessa oportunidade, ele vai ter, lógico, com uma agenda, né, semanal dentro das comunidades, dentro da cidade, para ouvir as demandas, mas para otimizar esse fluxo de informação é necessário a apresentação de sistema informatizado, para que a população, às vezes, tenha uma crítica, tenha uma sugestão, às vezes, inteligente para ajudar a administração pública, mas a pessoa é tímida, a pessoa não quer estar ali no meio da reunião, e ela pode enviar suas sugestões. Então, a minha ideia seria fazer a criação de um portal mais interativo, que as pessoas tivessem acesso, ter de fato, Jonas, uma coisa que hoje nas administrações, de modo geral, é quase que figurativa, né? Essas assessorias de comunicação, esses portal de contato com os candidatos, com os prefeitos na gestão. Então, assim, é deixar de ser figurativo e trazer para a realidade. Candidato, algumas pessoas estão aqui na live perguntando sobre a sua campanha. Eu até fiz uma entrevista na rádio. Tá tudo certo? Tá tudo resolvido? Teve algum problema interno? Não teve? Fala pra gente, porque as pessoas estão perguntando muito aqui na live.
Jonas, sendo sincero, é aquela coisa. Uma campanha é feita de pessoas. Pessoas têm pensamentos diferentes, têm convergência de ideias. Então é natural Divergências, convergências. divergências e convergência de ideias e ocorre um desentendimento aqui, outro acolá, mas nada que comprometa o projeto político da gente da cidade, nada que comprometa a seriedade do nosso partido e, acima de tudo, o sonho que a direita de Camaragibe tem de ter uma cidade melhor, de se unir para tirar essa velha política. Então, não passa de especulações. É bom saber. A gente fala muito também sobre essa questão da cultura. Tá? A gente vai falar de cultura e lazer, e eu gostaria de saber quais propostas o senhor tem para fomentar a cultura e o lazer na cidade, garantindo acesso a todos os cidadãos. A parte de cultura, Cultura e lazer. lazer. Olha, inclusive está no plano de governo, sugiro aí quem estiver em casa, né, quiser dar uma olhadinha no nosso site, www.votefelipedantas.com.br. Tem meu Instagram, felipedantas.f, que eu vou soltando vídeos falando sobre diversas partes, né. Inclusive, recentemente dei uma entrevista, falei um pouco lá com a tia Marta, né, falando sobre a questão da cultura de Camaragibe. E quanto a isso, Juna, cultura e esporte, principalmente, lazer, a gente tem orçamento. A gente só precisa fazer esse orçamento chegar à população. Porque, por exemplo, me perdoem de novo a sinceridade, mas Camaragibe aí, se você abrir lá o site do Tome Conta, Tribunal de Contas, quem tiver curiosidade vai dar uma olhada. O orçamento de Camaragibe a gente tem lá, se eu não me engano, é 20 e poucos milhões, 27 milhões de reais gasto com cultura por ano. E aí, cadê esse dinheiro, irmão? Será que de fato as secretarias de esporte, de cultura, né, elas de fato estão entregando esse recurso para a população ou estão fazendo secretarias de cabide de emprego para alimentar os mecanismos da velha política? Então, assim, a gente precisa ter, na verdade, uma reformulação de ideias. Porque de ideias, Jonas, e projetos, a gente tem vários, inclusive leis como a Rouanet e outras de incentivos, né, do governo federal, do governo do estado e vários fundos de financiamento de cultura. Basta a gente ter uma boa equipe técnica, trazer isso para Camaragibe, fomentar também o que já existe e investir em parceria. Mas para isso acontecer, Júlio, a gente tem que trazer efetividade. Porque o que está acontecendo em Camaragibe é que a gente tem muita política pública, muito orçamento, muito isso, muito aquilo, mas que não chega na base, não chega na população. É como eu brinco, né, com o caso da saúde. Vá lá, a gente gastou 87 milhões de reais ano passado com saúde, né, 20 e pouco, quase 30 milhões de reais com medicamento. E aí você anda da cidade, não tem remédio. Então é você analisar a movimentação do recurso investido da cultura dentro de Camaragibe, a gente não vê isso chegar. Então a gente tem que primeiro fazer chegar, a gente tem que incentivar como é que eu posso dizer? Os artistas da cidade, incentivar a produção cultural e além de pensar a longo prazo, Jonas, que é uma coisa que me incomoda muito. Nossa cidade ela é muito mal planejada, até entrando um pouco na seara do mercado. Veja, já dizia Adam Smith, né? O mercado ele é regulado pela lei da oferta e da demanda. Se hoje você chega na Elisa Cabral e você tem vários comércios informais ali, os ambulantes, é porque existe demanda para eles atender. Porque se eles não conseguissem vender a ninguém, eles não estavam ali. Então, a nossa cidade ela cresce, 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 a demanda vai aumentando, a oferta vai aparecendo, mas o poder público não toma uma atitude. Veja que é uma coisa que eu defendo lá atrás, né, com essa ideia de fazer um mega mercado em Camaragibe, quando na verdade era para ter investido ali no mercado cultural e descentralizar o desenvolvimento. Era necessário, por exemplo, a criação de um mini mercado em Aldeia, de um mini mercado, né, na região de Alberto Maia, Santa Mônica, por ali. E aí a gente conseguiria atender de fato a população. Então, assim, porque cultura anda intimamente ligada ao desenvolvimento econômico, que é essa falta de percepção que os gestores tiveram na cidade. Porque quanto mais a gente investe em cultura, mais movimento você traz para a cidade, Jonas. Veja como, por exemplo, algumas cidades de interior que basicamente dão um salto de arrecadação e picos de movimentação financeira justamente nos eventos, São João no interior, Carnaval, né? E não só em Olinda e Recife, mas também no interior tá dando uma pegada forte. Então, assim, a cultura, a manifestação cultural, a produção de eventos é importantíssimo, tanto para a questão social, quanto também para a arrecadação, para o desenvolvimento econômico da cidade. Então, é necessário essa leitura macro de fato, do serviço público e da política. Deixa eu fazer mexer.
Deixa eu fazer mexer aqui, né? E a gente volta conversando com o senhor. Lembrando que hoje, de forma extraordinária, às 11h30, na Câmara FM, nós vamos receber o senador Humberto Costa para uma rápida entrevista. Eu quero contar com a sua audiência também. Daqui a pouquinho você acompanha pelo site www.radiocamarafm.com.br, pelos aplicativos, para quem está em Camaragibe, no Daio. Liga no rádio em 98,5. Um abraço para o meu amigo Nelsinho, né? Um abraço para você, viu, Nelsinho? Tá aí acompanhando a gente também, tá? Um forte abraço para você. Depois eu conto a história, no próximo programa eu conto a sua história, Nelsinho. Fique tranquilo. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço para todos da Giromídia. Isso mesmo, você que é empresário, está querendo fazer uma campanha publicitária para sua empresa, é isso mesmo. Então você fala com a Giromídia para fazer aquela campanha publicitária para sua empresa. Você pode preparar adesivos, panfletos, pode fazer aquelas bandeirolas que coloca na frente do seu comércio, outdoor. Aliás, você pode encomendar uma campanha, porque a Giromídia, qualidade é a nossa impressão. Equipamentos de última geração e entrega em até 24 horas. O telefone da Giromídia é o 99654 1165. Esqueça não. Raica Autopeças, um abraço pro meu amigo Robson, tá ligado com a gente. Alô, Robson, alô, todo o pessoal da Raica, tá ligadinho aqui com a gente no programa. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho da audiência também. Deixa eu falar aqui também para você sobre a Semevet. Olha só, você que é tutor de pet, que mora em Camaragibe, vai fazer parte da família Semevet junto ao plano Eu Pet. Pois é, agora você tem segurança de ser atendido em uma clínica médica veterinária completa, com a comodidade e a facilidade de ter à sua disposição o plano de saúde para pet Eu Pet. Maiores informações pelo 3334 6060 ou 34587997. Esqueça não, Semevet, Auto Lima Peças e Serviços. Um abraço para o meu amigo Júnior. Está precisando de levar o seu carro para fazer aquela revisão? Leva para quem entende. Auto Lima fica aqui na P5, inclusive. A Auto Lima está precisando de mecânico de auto com experiência. Você tem experiência? Então deixa teu currículo lá na Auto Lima ou liga 3456-1001. É o telefone da Auto Lima, meu amigo Júnior, minha amiga Lúcia, todo mundo que acompanha aí a Auto Lima, os mecânicos. Um abraço para vocês, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu voltar a conversar aqui com o candidato do PL, o nosso querido Felipe Dantas, em um bate-papo na última sabatina, né, Felipe? Você está encerrando aqui com a gente essa maratona que tivemos de sabatina, acompanhando aqui todos os candidatos. Camaragibe tem hoje 5 candidaturas. Tem opções, né? Para Camaragibe escolher. Tem aí o candidato Diego Cabral do Republicano, o Jorge Alexandre do Podemos, você tem o juiz Luiz Rocha, o doutor Luiz Rocha, que é juiz do DC, você tem também o Bosco do Progressista, tem o Felipe Dantas, que está conversando com a gente do PL, que você pode fazer essa escolha. Aliás, o eleitor é o juiz final de tudo isso que vai fazer esse julgamento. Diga, Felipe. E Jonas, eu queria aproveitar esse espaço com você aqui, que eu sei que você é um jornalista sério, responsável e imparcial, e convidar os candidatos a prefeito. Vamos fazer um debate, vamos debater juntos Camaragibe, porque eu acredito, Jonas, que do jeito que está sendo esse modus operandi aqui da campanha, eu acho que o eleitor está começando a perceber. Porque observe, o seu amigo mesmo, né, que já deu 2 bolos em suas entrevistas, ele lhe processou, me processou, tentou derrubar a candidatura de Diego, ou seja, ele está querendo ganhar a eleição na justiça, né, no tapetão, ao invés de discutir com a população. A atual gestão que está aí, está vindo pelo menos para o debate. Mas, gente, pelo amor de Deus, como é que você quer apresentar uma proposta para Camaragibe, né? E aí eu quero indagar todos esses candidatos. Vocês botam a proposta, tanta proposta fantasiosa, quando vocês tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Então, assim, eu acredito que a população de Camaragibe precisa e merece um debate entre os candidatos a prefeito. Deixo o meu recado. Há 9 dias das eleições, eu acho muito difícil, já coloquei aqui para você, coloquei aqui para os demais candidatos, para a gente fazer um debate, eu teria que ter aí a maioria assinando esse debate, até porque a gente teria que montar uma estrutura diferente dessa que nós estamos utilizando agora, que seria com telões dos bairros. Já tínhamos feito uma parceria com o pessoal da Cine TV Nordeste,
Tudo isso a gente tem orquestrado para fazer. Mas, infelizmente, não dá para a gente fazer com 2 candidatos, vira entrevista. Então, Então vamos provocar a população, o povo de Camaragibe, vamos se unir, vamos cobrar aí, você que não vota em mim, porque eu já quero debate, né? Procure o seu candidato a prefeito, diga ele, vai pro debate, rapaz. Vamos botar na mesa, vamos discutir Camaragibe, é interessante. porque o povo tem que cobrar. Inclusive, eu estou aqui para mediar o debate sem problema nenhum, viu, Felipe? Então vamos Não embora. vejo problema nenhum para mim mediar o debate. Eu vou continuar conversando com você, mas deixa eu dizer, dia 6 de outubro, atenção você, é dia da eleição e a Câmara FM estará na cobertura das eleições. Teremos todo um plantão durante o dia e a partir das 16 horas começa o programa Boca de Urna, é onde a gente começa já a falar o passo a passo, dar as primeiras informações e a partir das 17 horas a expectativa para a apuração de cada voto. A gente termina só no resultado final e haja coração, a Câmara FM de novo faz esse gol de placa e faz a transmissão do dia das eleições, trazendo também todas as informações da região metropolitana, das outras cidades e com um foco maior para Camaragibe. Tem transmissão ao vivo no dia das eleições das ruas de Camaragibe. Vamos mostrar como é que está o clima das eleições, porque o dia é uma festa da democracia e a Câmara FM vai estar por dentro cobrindo todo esse momento. Só dando esse recado para o pessoal que está em casa, para o pessoal que nos acompanha. Felipe, voltando aqui a esse debate, essa semana até comentei, você falou sobre o processo do candidato republicano Diego Cabral, eu até falei, eu acho que esses processos, ele atrapalha muito o meio de campo, porque deixa para o eleitor que é o juiz final decidir no voto. Deixa o povo decidir. Nós temos 5 candidaturas. O que o povo decidir, seja feita à vontade do povo. A vontade do povo é soberana e precisa ser respeitada a vontade da maioria. Agora, é preciso dizer, deixa o povo resolver, né, Felipe? Pois é, vamos para as urnas. Felipe, falar agora com você sobre trazer um tema importante aqui para conversar com você sobre saúde mental. Eu tratei com os outros candidatos. Camaragibe, a gente tem informação de várias pessoas, né, que têm problemas com essa questão da saúde mental e a gente tem alguns CAPs que já fazem esse atendimento. Eu pergunto para você o seguinte: a sua administração lidará com questões da saúde mental na comunidade, especialmente após esses desafios que foram impostos pela pandemia? Tem muita gente ansiosa, muita gente depressiva, muita gente doente. Como o seu governo vai tratar disso, candidato? Eu acredito, Jonas, que a título de novo de administração pública é sempre necessário você ter uma medida mais enérgica para poder impactar e depois uma paulatina. Então, assim, eu penso em botar um grupo de trabalho, de novo, de forma extraordinária, com tempo para começar e terminar, para começar a atrair esse público para ser cuidado dentro do sistema de saúde do município. E a partir do momento que a gente começar a fazer esses atendimentos, a gente estruturar a parte de saúde mental do município. Então, a gente precisa contratar mais médico, a gente precisa de mais psiquiatra, mais psicólogo, mais neuropsiquiatra ou neuropsicólogo e ter, de fato, um corpo técnico qualificado para que possa atender. Não é que o nosso corpo seja desqualificado, pelo contrário, o Camaragibe tem excelentes profissionais em várias áreas, mas parece que até quando eles querem trabalhar e querem se destacar, mas já pensa que é política e começa a atrapalhar. Então, de novo, Jonas, reafirmo o compromisso da gente ter uma gestão técnica, pé no chão, e que a gente foque de fato no serviço público. Educação e jovens é um bom tema. Quais ações o senhor propõe para engajar os jovens na política, na construção de um futuro melhor para a cidade? Desenvolvendo política pública dentro da educação, né? Criando semana de conscientização, fóruns, palestra, né? Uma celeuma extremamente necessária para a cidade é a criação de creche, gente. A gente precisa de mais creche nessa cidade. As mães querem trabalhar e não pode, não tem condições. Então a gente está precisando de creche, a gente tem que qualificar e tratar bem os professores da cidade para que eles possam cuidar ainda melhor das nossas crianças. A gente tem que ampliar o serviço, Jonas. E para ampliar o serviço, a gente precisa aumentar a arrecadação de novo, volta para a mesma tecla. Precisa reformar administrativamente a cidade, precisa melhorar a arrecadação de recursos, que a gente já arrecada muito, mas podia ser muito mais. Então, assim, a gente tem muito a fazer pela cidade. Candidato, tem 2 equipamentos na cidade que acaba sendo muito discutido e essa semana eu pude tocar, pelo menos eu lembro que toquei nesse assunto com o Diego, toquei nesse assunto ontem com o Bosco. Nós temos primeiro ali em Aldeia, aquele parque, né, que está ocioso ali,
E nós temos também o mercado. No seu governo, o senhor vai continuar o que está sendo feito lá no mercado? O senhor vai refazer o projeto ou vai continuar? O mercado acaba sendo plano de fundo para muita gente fazer campanha em cima daquela história lá do mercado. Inclusive, dia 2 agora, o mercado está sendo entregue aquela outra parte, aquela parte que está sendo construída vai ser entregue agora dia 2. O Mas senhor, é tanta entrega, né, Jânio? o Daqui a pouco senhor, vão entregar uns 30 o mercados e não senhor, sai um, o né? senhor continua, o que está sendo feito lá no mercado ou o senhor vai refazer o projeto? Não, claro, olha, a gente tem que analisar o que é o menos danoso e o menor prejuízo para a cidade. A ideia do mercado, quando nasceu lá atrás, de novo, já nasceu errada, porque a gente devia reformar o que tinha como é que eu posso dizer, e criar mais dois aparelhos. Como acontece em qualquer cidade que está crescendo. A gente tem que descentralizar o desenvolvimento. Agora que o negócio já foi feito e está aí essa confusão, a gente tem que primeiro resolver ele. Quando a gente resolver o mercado, aí a gente vai para a próxima etapa, que é a expansão do desenvolvimento econômico que é necessário na cidade. E quanto aos equipamentos públicos abandonados nessa cidade, que são vários, Jonas, como a quadra da Escola Santa Teresa, como aquela quadra lá no Vera Cruz, da época de Jorge, e tantos equipamentos que são que iniciaram e nunca terminaram em Camaragibe, a gente tem que pegar eles, levantar, estudar maneiras tecnicamente viáveis e econômicas para que a gente possa aproveitar e diminuir o prejuízo. Porque esses atos irresponsáveis de gestão que passaram nos últimos anos têm causado tanta falha no serviço público quanto prejuízo financeiro para a cidade. Tanto que a maioria desses candidatos tudo responde processo de improbidade justamente por causa disso. Falta de responsabilidade, falta de zelo com o dinheiro público. Ó, deixa eu pegar uma pergunta que veio aqui do ouvinte. O Denis, ele colocou aqui, pergunta ao Felipe sobre o grande número de produtores de imóveis planejados, serralheiros, mecânicos, onde poderíamos criar um centro de apoio e incentivos aos novos negócios da cidade. Não, com certeza, Denis. Inclusive, eu até reafirmo de vários segmentos, né? A gente precisa ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico séria e que de fato traga uma pauta para a cidade para os inúmeros segmentos. A parte dos marceneiros na cidade, os produtores, artesãos de Camaragibe, até mesmo o pessoal da carne. Inclusive, estava conversando com um ex-vizinho meu um dia desse, falando que Camaragibe perde ao não ter um abatedor dentro da cidade. Então, compromete até o preço da carne dentro do município, compromete o abastecimento e tira um pouco de um protagonismo que a nossa cidade podia assumir. Então, assim, a gente tem que tomar várias medidas, Denis, a título de desenvolvimento econômico em Camaragibe para fomentar essa produção, seja na área dos marceneiros, seja um abatedor para os produtores de carne, seja essa descentralização do mercado e a valorização dos produtores de artesanato de Camaragibe. Então, assim, é uma série de medidas econômicas que são necessárias a título de gestão. Está na hora de acabar, Jonas, com essa falta de pauta de política pública. O desenvolvimento econômico é uma coisa que parece que a velha política não entende, bota debaixo do braço, bota pautas genéricas, mas não entende que a cidade só cresce através da economia. É importante uma cidade com economia forte para poder gerar emprego. Gerando emprego, você acaba combatendo a violência, você acaba ajudando a cidade a se desenvolver, aumenta a arrecadação e é bom para todo mundo, né, irmão? Candidato, nós temos um outro tema que eu queria que o senhor tratasse com a gente aqui, e eu fiz questão de frisar com os outros candidatos, que é o transporte. Recentemente, a Câmara Municipal de Camaragibe aprovou essa concessão para que o transporte público passasse a ser do consórcio Grande Recife. Nós temos a Cooperuna que decretou falência, não dava para continuar da forma que estava, não estava atendendo a população. Eu digo isso porque recebia inúmeras reclamações, inclusive fui com o presidente da Cooperuna diversas vezes para encontro do transporte. Quando se fala de transporte, eu até digo, eu não faço transporte na cidade, mas ninguém melhor entende essa pauta do que eu, porque vou para os encontros, vou sabendo os problemas de outra cidade e se estivesse no lugar de vocês como candidato, eu iria também para esses encontros para poder trazer a solução para o transporte. E hoje, o consórcio não está atendendo. Eu fiz questão de frisar isso ontem com o Bosco, fiz questão de frisar isso com o Diego, e tem até candidato dizendo que vai trazer de novo a cooperativa. Eu não sei de que forma, mas já ouvi candidatos fazendo esse tipo de promessa, tá? E a gente sabe que não funcionou. Então, eu gostaria de saber do senhor como vai fazer para resolver o transporte da cidade, que ainda é um grande problema.
Jonas, eu até me permite a brincadeira, mas com esses candidatos que fazem essas promessas mirabolantes, né, como eu brinco, né, já tiveram oportunidade. Então ninguém assiste um filme ruim duas vezes, né? Então vamos ser categóricos. A Cooperuni, ela teve diversos problemas administrativos e sobrecarregaram a Cooperuni, faltou incentivo fiscal do município, a Cooperuni e os cooperados foram vítimas de abandono de gestão, isso é fato. Agora, tecnicamente falando, eu acredito que para a gente abastecer de forma digna o transporte municipal, a gente devia ter uma concessão e uma licitação mista, onde a gente tivesse linhas de transporte a ser atendido pelo grande consórcio, linhas para ser atendido por uma cooperativa e linhas que podia ser até avulsa, como ocorre em Recife e em grandes capitais. Então, assim, é necessário, Júnior, como eu não sou especialista em transporte, a gente contratar, chamar pessoas que de fato entendam, né? Não fantasia de candidato que quer ganhar voto. A gente precisa trazer especialistas que encontrem soluções técnicas, eficientes e econômicas para resolver o problema de transporte de Camaragibe. Agora, o que não dá é eu, por exemplo, como cidadão também e eleitor da cidade, é entender, né, que se o grande consórcio, né, que foi feito o convênio não está atendendo, quem que tem que reclamar? A Câmara de Vereadores e a gestão, né, que está aí agora segurando a peteca. Por que não estão reclamando? Por que não vão para cima? Né? Porque estão mais preocupados em se manter nos cargos, né? Estão tudo atrás de campanha e está deixando a população do lado. Então, de novo, é um reflexo do que eu chamo de velha política. O outro quesito, candidato, a gente tem problemas outros, e um dos problemas que tem chamado a atenção são a questão de encostas, de barreira, de área ribeirinha. E eu até brinquei essa semana no programa dizendo que agora a gente está na campanha, tudo é mil maravilhas. Haja Pois é. promessa, haja solução, haja sorrisal, como se fosse um sorrisal que você tome e já resolveu o problema. E a gente sabe que não é assim. E só risar a gente só tem o asfalto, né? Que Seja, chove e some. seja o senhor, seja o Diego, seja o Jorge, seja o juiz, seja Bosco, qualquer um que for eleito e vá assumir a prefeitura em 2025, não vai resolver os problemas da cidade, que a gente já conhece, que são muitos. Inclusive, essa história de barreiras, que tivemos já mortes em diversos governos aqui na cidade. Então, o senhor, como é que vai resolver esse problema das encostas? Quem está na área de áreas ribeirinhas, no seu programa de governo, existe algum habitacional? Porque é preciso também tirar essas pessoas de onde elas estão. Então, eu lhe pergunto, qual a sua proposta? Na verdade, de novo, Jonas, como são vários caracteres e necessidades diferentes, são várias medidas diferentes para cada público. Camaragibe, por ser uma cidade aí praticamente 70% acidentada, cheia de morros e ladeiras, etc., é necessário que a gente faça um plano de contenção de encosta, construir muro de arrimo, aplicação de geomanta. Está na hora de acabar com essas histórias de lona, né? A gente precisa ter medidas coerentes e resolutivas de situações como essa. E, paralelamente a isso, né, trazer programas de moradia para instalação de apartamentos, casas populares, para poder tirar a população de área de risco. Então, eu diria que, de novo, não seria um remédio a ser administrado, mas, de fato, vários pontos, vários medicamentos a ser administrados para tentar ir aliviando até a resolução desses problemas estruturais da cidade. É importante a gente tratar disso. Eu sei que o senhor já falou sobre essa questão de hospitais, de saúde, mas eu queria ser mais específico com o senhor. Nós temos a maternidade, nós temos o Aristeu, nós temos aí os postos de saúde, temos os SEMEX. No seu governo, o que o senhor vai fazer para resolver essa questão de saúde? O senhor vai criar mais um hospital ou o senhor vai intensificar para resolver o que já tem? Olha, diferente dos outros candidatos, é como eu lhe disse, eu não vendo ilusão. O que eu estou imaginando para a cidade é o seguinte: olha, vamos pegar o que tem e vamos fazer funcionar. Vamos botar o remédio primeiro no posto, a maternidade para fazer parto, o hospital. Vamos tentar resolver esse processo. Se não resolver, achar uma destinação de como resolver o hospital de fato de Camaragibe, né? Estruturar o básico. E depois que a gente tiver o que tem funcionando, a gente começa a sonhar em ampliar o serviço. O que não adianta é a gente estar vendendo essas fantasias, né, João? De a gente vai fazer um dia que vai fazer uma UPA, o outro vai fazer duas. E os dois, em gestão, estavam sem remédio. Né? Então, assim, é necessário de fato que a gente traga efetividade para a gestão. Vamos pegar os aparelhos que tem, vamos botar eles para funcionar e em seguida a gente começa a criar.
que aí foi justamente estar falando, pensando na fundação, pensando num novo hospital, de uma unidade de SAMU. Mas não adianta a gente sonhar nessa ampliação de serviço sem primeiro resolver o básico de novo, de ter um médico no posto, ter um dentista no posto, né, esse centro de especialidade odontológica, de fato atender volumosamente a população. Então, assim, é imprescindível a efetividade da administração como um norte principal para o início de uma gestão. Vou fazer uma pergunta que geralmente a gente faz no início da entrevista, mas eu fiquei curioso. Por que o senhor quer ser prefeito de Camaragibe? Talvez seja a grande oportunidade de convencer o eleitor a decidir votar no senhor. Porque eu não aguento mais. É o que eu justamente digo a todo mundo. Olha, na vida, a gente tem sempre duas escolhas sobre algo que a gente não concorda. Ou a gente não faz nada, cruza os braços, arruma as malas e vai embora. Ou a gente tenta fazer alguma coisa. Eu até tenho um candidato a vereador do meu grupo, que é uma pessoa excepcional, eu gosto muito dele, né? Não sei se vai dar ciúme dos candidatos, mas Sargento Rafael Farias, né, que é empreendedor, é sargento do Exército há 20 anos, e muitas das conversas que eu tenho com ele, ele brinca comigo assim, mas Felipe, ó, se as coisas tivessem desse jeito, a gente nem ia pra política, né, porque é tão desgastante, tão complicado, eu digo verdade. E literalmente é esse sentimento que a gente compartilha, que tipo, ou a gente deixava tudo do jeito que tal, tomava uma atitude. Então, brotou dentro de mim, dentro dele, dentro de várias pessoas que eu acredito, que essa insatisfação de você ver a cidade que você ama, que você vive, que você tem família, que você tem amigos, né, que você cresceu ali a sua juventude, né, a sua vida adulta e etc. E você não vê a cidade, Jonas, praticamente completamente estagnada, irmão. Olha, quem é de Camaragibe, pense agora, sejamos sinceros e honestos aqui na nossa narrativa, na nossa conversa. De 2000, tô falando, pra cá, são 24 anos. É uma vida, irmão. Em 24 anos, o que foi que mudou nessa cidade? Taparam um buraco aqui, outro ali, deram uma guaribada em alguns equipamentos, né? E destruíram o mercado da cidade. Né, que trouxeram um impacto econômico terrível para os permissionários e atrapalhou de forma profunda as estruturas financeiras desse pessoal. Então, mas fora isso, o que de fato, qual foi a grande obra de referência? Foi que Camaragibe desenvolveu um parque industrial, como todas as cidades fizeram. Um bom hospital, tem uma referência, uma UPA, irmão. Olhe para os últimos anos na nossa cidade, o que, que tem de fato de novo? E aí, como cidadão, como eleitor, né, como eu e vários outros que estão dentro do nosso partido, a gente pensa, ou a gente se muda daqui revoltado, ou a gente toma uma atitude. Então fui procurar os amigos que pensam como a gente, que quer deixar sua contribuição, quer deixar sua marca, vamos se unir e vamos tentar mudar Camaragibe. Vou lhe fazer a última pergunta e após essa sua resposta eu vou lhe dar 3 minutos, que é para o senhor, não é mais 5, e 3 minutos, para o senhor fazer uma fala livre. Inclusive, o senhor vai pedir o voto depois dessa fala. Mas primeiro o senhor vai responder essa pergunta que eu tenho feito para todos, então eu vou fazer para o senhor também. Sobre visão do futuro. Como o senhor imagina a cidade em 10 anos e quais são as suas principais ações que o senhor planeja implementar no seu governo, na sua visão? Olha, se eu for prefeito, né? Se Deus permitir, o povo de Camaragibe der essa oportunidade, Felipe Dantas prefeito, a gente vai reconstruir Camaragibe, vai trazer efetividade para a gestão, vai botar o que tem para funcionar, vai trazer a fundação, vai fazer uma UPA em Camaragibe, vai repensar a estrutura do hospital. Vai ser muito trabalho, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir mudar de uma vez por todas a história da nossa cidade. Agora, se não for eu, foi esses camaradas aí que a gente já assistiu, irmão, acho que não vai mudar muita coisa, não, para ser bem sincero. Porque todos eles já tiveram oportunidade, né? Pronto, candidato. Agora eu vou lhe dar os 3 minutos de praxe para o senhor pedir o voto. Eu vou até colocar o cronômetro aqui na sua frente. É assim que eu tenho feito com todo mundo, para o senhor poder utilizar agora 3 minutos. É um tema livre. O senhor fala o que o senhor quiser e, ao final, o senhor pode pedir voto. Tá valendo 3 minutos para o senhor. Gente, como eu digo, né, nos quatro cantos de Camaragibe, por onde eu ando, né? A gente não tá aqui para agredir ninguém, falar bem, falar mal, a gente tá aqui para tentar entender a realidade do nosso município, trazer propostas reais para Camaragibe e para enfrentar essa velha política. A nossa cidade tá aí mergulhada nessas celeumas, praticamente com os mesmos candidatos, com os mesmos gestores há muito tempo, e para isso a gente tá aqui. Eu sou Felipe Dantas, sou filho natural de Camaragibe. Minha infância foi lá no bairro de Alberto Maia, né? Morei 11 anos no Alberto Maia, 14 aqui
aqui pertinho na Vila da Inab, né? Hoje moro em aldeia, sou advogado, especialista em administração pública. Tenho certeza que o seu sentimento é muito parecido com o meu, com o do meu grupo. Camaragibe não aguenta mais ficar nessa velha política. Por isso que a gente está se unindo para enfrentar esse povo que está aí, arrancar essas onças da política e tentar trazer um novo rumo para Camaragibe. Mas, acima de tudo, Jonas, precisamos que você, eleitor, cidadão de bem dessa cidade, que não aguenta mais o que está acontecendo, nos ajude. Porque vocês sabem, domingo está chegando, dia 6 de outubro, e esses candidatos aí que estão dando carro comissionado, estão trazendo gente até de outra cidade para fazer arrastão, né, assim, para mostrar a estrutura, vão para a rua comprar voto. E a gente não vai comprar voto, porque isso é a velha política. Essa é a política do balcão de negócios, onde eles investem no processo eleitoral para depois tirar na gestão. E o resultado é o que a gente está vivendo. Ter altos índices de arrecadação e não ter serviço público quase que nenhum. Então tá na hora do camaragibense se unir. Meus amigos, minhas amigas, vocês estão em casa. Vamos juntos tirar esse povo que tá aí. Nem permitir ficar do jeito que tá, nem voltar para trás. Vamos embora tacar o 22, vamos embora mudar Camaragibe. Meu nome é Felipe Dantas e preciso de você nessa guerra. Vamos para cima. Vamos tirar esse povo que tá aí, taca 22 neles. O senhor não usou seu tempo, se quiser, o senhor ainda tem mais 1 minuto e 10 segundos. Não, mas eu sou sucinto. Certo, então não quer utilizar o tempo, 2 minutos foi utilizado aqui do seu tempo. Eu quero agradecer a sua participação com Eu a que gente. agradeço, comandante. Finalizando aqui essas sabatinas, desejar para o senhor sucesso, desejar para os demais também sucesso, que vença a vontade popular, que vença a vontade do povo. A democracia é importante, a vontade do povo é soberana, respeitaremos o resultado das urnas, seja ele qual for. Você vai acompanhar pela Câmara FM dia 6, da maior cobertura que a Câmara vai fazer. E se você quiser, em primeira mão já saber, me segue no Instagram, @JonasSilvaCamará. Nós vamos colocar alguns resultados já prévios lá nos nossos stories, assim como acontece em todas as coberturas. E esse ano não será diferente. Conto com a sua audiência a partir das 16 horas na Câmara, mas durante todo o dia a Câmara FM vai intensificar a cobertura para saber como é que está a rua. Eu estou indo agora para o estúdio da Rádio Câmara, vou receber o senador Humberto Costa para uma rápida entrevista de forma extraordinária. Você acompanha também, você que está fora de Camaragibe, acompanha pelo site, pelo www.radiocamarafm.com.br. Aproveita para baixar o nosso aplicativo para ter na palma das suas mãos e acompanhar onde você estiver. Felipe, muito obrigado, irmão. Obrigado, meu amigo. Obrigado à Rádio Camará, a Jonas Silva, ao estúdio aqui do podcast. Agradecer aos ouvintes da rádio e às pessoas que estão acompanhando no Instagram. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe todo mundo e vamos embora mudar Camaragibe. Ademir Xavier, que está no estúdio, muito obrigado. Tô chegando aí, viu, meu amigo? Meu amigo Cristian do Cachecol, que operou aqui no estúdio, muito obrigado também. Ao Reinaldo Dutra, um abraço grande, Reinaldo. Um abraço para você, pessoal que está sempre aqui nos incentivando. Vamos voltar com muitas novidades, parceria bacana aqui no Camará Escritório Virtual. Um abraço a todos. Agora lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente se vê por aí.